Olá pessoal, eu estava dando uma refletida do Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, onde era bom todos nós ler esse Evangelho, onde Jesus Cristo fala sobre parábolas, as parábolas do semeador, onde aquelas que caem pela beira do caminho, Satanás já recolhe, aquelas nem sequer brotam. E as que caem sobre o pedregulho, sobre terra pedregulho, não cria raiz e seca. As que caem sobre espinho, crescem e não conseguem levantar devido ao egoísmo, devido à ganância, devido aos bens materiais. E aquela semente que cai sobre terra firme é a que tu usa para si. Ouve o Evangelho e bota em prática na sua vida e trabalha com exemplo e transmite a mensagem colhendo o fruto de 30, 60, 100 por um. Depende de cada um. Esse Evangelho é muito bom, muito importante nós olhar. Muito importante a nossa persistência em vermos o Evangelho. Eu gosto sempre de olhar para mim e tirar algumas observações das coisas que aconteceram e algumas coisas que acontecem hoje, eu tiro tudo observando no Evangelho. Que no tempo que a gente não tinha aquela fé em Deus, no tempo que a gente pensava, será que Deus existe? Será que o que falam de Deus é verdade? Naquele tempo a gente ia na missa, ouvia o Evangelho, ouvia a palavra de Deus, mas não prestava atenção, a cabeça estava longe. Ou se alguém explicava o Evangelho para a gente escuta e diz, bah, mas aquele fulano lá está errado. Realmente o Evangelho está falando que as pessoas fazem assim. E tem outros que ouvem o Evangelho, agradecem a Deus, botam em prática e começam a melhorar de vida. E acham que são eles os responsáveis, são eles os bons, e daí largam Deus e acabam secando, perdendo a fé. E tem aqueles que ouvem o Evangelho, é o que eu estou fazendo hoje. Depois que eu aprendi isso, depois que eu aprendi que Deus existe, depois que eu comecei a entender que Ele age dentro de mim, depois de eu entender que eu não consigo nada sozinho, que tudo o que me acontece de bom ou de ruim é responsabilidade minha, depois que eu aprendi que tudo que eu fizer de bem vai retornar em bem, que o que eu fizer de mal vai retornar em mal, onde eu comecei a usar o Evangelho para trabalhar para mim, fiz as minhas reparações, pedi perdão, paguei todas as minhas contas e usei de honestidade comigo mesmo, e aonde estou usando até hoje. E aonde, depois que me abriu a mente, que eu tive, através da minha honestidade, do meu desejo sincero de encontrar Deus, onde eu abri a minha mente e comecei a ter a visão de Deus, a visão espiritual de Deus, onde eu começo a entender a importância de nós ouvirmos o Evangelho e botarmos em prática na nossa vida. Eu posso observar por mim. A partir do momento que eu botei em prática, depois que conheci Jesus Cristo, que eu sinto a presença dele, eu começo a falar da palavra de Deus, eu começo a falar do Evangelho, eu começo a falar do que Jesus Cristo fez na minha vida. Mas as pessoas que não estão nem aí, debocham de mim, assim como debochavam de Cristo. As pessoas que não admitem seus erros, dizem que eu sou louco, assim como dizem que Jesus Cristo era louco. Assim como as pessoas que não admitem seus erros gostam de acusar os outros pelas suas falhas, diz que eu estou blasfemando, assim como diziam que Jesus Cristo está blasfemando. É nessas horas, nesses momentos, que eu consigo reparar que realmente tudo o que tem no Evangelho
é real, acontece. Tudo depende de acordo como Jesus Cristo falou, acontece. As pessoas que dizem que eu tenho raiva, ressentimento, vão lá ver o que ela sente, raiva, ressentimento, e não conhecem o Evangelho. As pessoas que ficam com raiva de quem fala a verdade, são pessoas que têm a mentira no coração e que a verdade para eles dói e eles não aceitam. Tudo que tem no meu coração, a língua fala, e tudo que doer para mim, eu preciso observar. O Evangelho me ensinou que sempre que alguém falar uma verdade que me dói, se me dói, é porque eu estou errado. E se eu estou errado, eu preciso ver aonde que eu estou errando e mudar. O Evangelho me diz que eu não consigo mudar ninguém. Ninguém consegue mudar, só Deus. E o Evangelho me diz também que Deus só vai mudar a pessoa, só vai ajudar se ela for humilde. Se ela for humilde, escutar o Evangelho, botar em prática na sua vida, Deus vai ajudar. Aí, esses que estão no meio dos espinhos, que caem nos espinhos, são essas que humildemente aceitam o Evangelho, entregam as suas vidas a Deus e a vida começa a melhorar. E daí eles acham que são donos da verdade, que estão assim por mérito deles e acabam deixando de lado. Se existe um médico, um advogado, ou um juiz, ou um empresário, qualquer coisa que tiver bem de vida e dizer que é mérito dele, perde a fé e não terá o reino do céu. Tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, depende de Deus. Aquele que acredita em Deus e bota em prática na sua vida e começa a melhorar, ele percebe que Deus o está ajudando, ele começa a sentir amor próprio, começa a sentir amor aos irmãos, ele começa a sentir amor por Deus e Deus lhe trará paz. Esse que sente amor por ele, esse que sente amor pelos irmãos, por Deus, e que o Espírito Santo lhe dá a paz, ele transmite a mensagem aos irmãos que estão no caminho errado, para mostrar que aquele caminho é o sofrido. Aquele caminho ele já estava e é errado. Aquele caminho só leva ao sofrimento, que existe um caminho de paz e felicidade. Que a vida do álcool, da droga, da ganância, da mentira, da falsidade, da prostituição, compulsão por compra, essa vida é uma vida de escravidão. Escravidão do mal. E aonde a gente precisa botar em prática, ouvir o Evangelho, botar em prática na sua vida, para que Deus age na sua vida e ele tenha liberdade de escolher o que quer. Hoje eu tenho a liberdade de escolher se eu quero beber ou não quero, se eu quero fumar ou não quero. Eu tenho a liberdade se eu quero ir comprar, gastar um monte de dinheiro ou não quero, se eu quero ir numa balada não quero. Eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero fazer. Hoje eu escolho aquilo que me traz a paz, que me traz a tranquilidade, aquilo que faz com que eu sinta amor por mim e pelos outros. Onde eu amanheço todos os dias agradecendo a Deus pela vida e agradecendo a Deus pela vida maravilhosa que Ele está me dando. Mas por quê? Eu estou ouvindo o Evangelho. Eu lutei contra mim mesmo. Quando eu escutava o Evangelho e a minha cabeça estava longe, eu percebi que eu tinha que mudar. Lutar contra mim mesmo. Quando eu escutava o Evangelho e começava a perceber que eu queria observar os outros naquele Evangelho, eu percebi que eu tinha que mudar, que eu tinha que observar a mim. Que nós precisamos mudar a nós. Eu mudar a mim, que através do meu exemplo mudar aos outros. Aqueles que não querem mudar, que não admitem seus erros, precisam me matar com fofocas e calúnias. Porque não querem mudar,
porque não querem Deus, não querem o reino do céu e não querem que ninguém queira. Aquele que ouça o Evangelho e bota em prática na sua vida, ouve eu ou qualquer padre, qualquer pastor falar da palavra, vai dizer, esse é o caminho que eu quero seguir. Porque o que mais nos parece da fé é ver padres e pastores pregando a palavra e dando mau exemplo. Mas não é um mau exemplo que nós podemos olhar dos padres e pastores. Nós precisamos olhar o exemplo do único sacerdote que morreu por nós, Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é verdade, caminho, a vida. Abraço, Deus abençoe todos vocês.